Hoje eu vou explicar um pouco sobre o trabalho, projeto de ensino de vocês. Então, o trabalho ele é feito em um artigo científico, certo? Esse artigo ele tem o objetivo de analisar um problema e propor uma determinada solução, ou seja, uma ideia nova ou alguma abordagem diferente dos estudos realizados sobre esse tema. Como, por exemplo, a existência de aspectos ainda não explorados em algumas pesquisas, ou a necessidade de esclarecer uma questão ainda não resolvida. O problema de pesquisa, assunto que se quer provar ou desenvolver, então toda pesquisa começa a partir do problema, o qual às vezes é área de ignorância de alguém, né? Podemos simplesmente desejar ampliar o nosso conhecimento a respeito de certa instituição, processo social ou cultura. Então a gente vai analisar uma determinada problemática e propor uma solução para resolver esse problema, certo? Um pesquisador pode iniciar sua tarefa respondendo a questões do tipo que proporções da população demonstram fortes crenças religiosas. Atualmente, as pessoas estão descontentes com o governo central. Então, aí, qual seria o motivo que as pessoas estavam descontentes? O porquê, né? Tem que tudo ser muito bem analisado. Até que ponto a situação socioeconômica das mulheres é inferior à dos homens? Então aí tem que ser analisado o porquê que as mulheres têm oportunidades inferiores às dos homens, né? Por qual razão? Até porque tem pesquisas que comprovam que a maioria das mulheres elas têm um estudo maior do que o dos homens, né? Então, o artigo científico, gente, ele se classifica em geral em três tipos: analítico, classificatório e argumentativo, certo? Analítico. Esse tipo de artigo, ele procura desenvolver algum assunto específico, tomando o tema, as relações existentes e os aspectos importantes em torno do tema abordado, certo? Classificatório. Esse tipo de artigo possui características informativas, pois procura primeiro classificar e ordenar os principais aspectos de um determinado tema e depois explicar as partes divididas. Argumentativo. Nesse tipo de artigo, normalmente costuma-se primeiro fazer um enfoque sobre um argumento específico, depois procuram-se apresentar argumentos favoráveis ou contrário, ou argumentos apresentados. Então, o objetivo aqui é argumentar, certo? Então, durante a discussão do tema em questão, o autor conduz o leitor a uma nova tomada de posição. Aqui é a capa, gente. Como a gente pode ver lá em cima, fica o nome, certo, do autor, o título, aqui nesse caso, barreiras de comunicação nas empresas, certo? Logo depois, esse trabalho de graduação é apresentado como requisito parcial para obtenção do título de bacharel em administração. Aqui vocês vão colocar de acordo com a situação de vocês, certo? O orientador, o ano, a cidade. Fundamentação teórica é a principal parte do seu trabalho. É nela que vai conter todos os seus argumentos e pesquisas, certo? Então, partindo do princípio que existe uma problemática na qual você vai identificar um problema, você vai buscar solução para esse problema, certo? Você vai identificar o tema da sua pesquisa e você vai filtrar esse tema, certo? Então, o tema deve-se anunciar a ideia central do trabalho, delimitando o ponto de vista enfocado em relação ao assunto, e a extensão deverá se situar o problema ou tema abordado no tempo e no espaço. Exemplo:
eu quero falar sobre, por exemplo, aqui um trabalho que eu já fiz. Eu comecei falando sobre o problema da matemática nas escolas. Então, eu transcorri sobre esse problema, que é um problema que já vem há muito tempo, que a gente já conhece, que muitas crianças elas têm. Elas detestam a matemática, partindo dessa problemática que a matemática é um tabu para as crianças. O trabalho foi feito o quê? Um projeto para o desenvolvimento do jogo para aprendizado da tabuada na educação infantil, certo? Então, começa de uma problemática. Comecei falando desse problema da matemática, que é um tabu para as crianças, né? Normalmente considerada a disciplina mais difícil. Depois eu parti para a solução, que seria o quê? A inclusão de uma metodologia mais dinâmica, mais lúdica, incluir tecnologias digitais, jogos. Então, foi feito o quê? O projeto de um jogo para o aprendizado da matemática, da tabuada especialmente. Justificativa. Nessa parte deve ser enfocada a relevância do assunto, no sentido de esclarecer seus aspectos absurdos e a contribuição nesse trabalho. Então, no meu trabalho, uma das justificativas foi o quê? O uso de jogos vem crescendo de forma exponencial no Brasil. Então, nada melhor do que colocar os jogos na educação, em especial para o aprendizado da tabuada ou da matemática, até mesmo em outros casos. Objetivo, né? Toda pesquisa ela vai ter o seu objetivo, seja objetivos gerais e específico. Então você tem que analisar quais são os seus objetivos. Esses objetivos têm que estar com o verbo no infinitivo. Definir, esclarecer, certo? Busca algo. Então, aqui nesse objetivo é o que? É preciso você esclarecer claramente o que se pretende, sob o ponto de vista geral, o significado geral do trabalho. É sob o ponto de vista específico, as etapas que permitem atingir o objetivo geral, certo? Pronto. Chegamos na fundamentação teórica, que é de fato o seu trabalho, certo? É aqui onde você vai fazer o resumo. Antes de você chegar nessa parte, você já deve ter feito uma pesquisa bem abrangente, analisado várias monografias, dissertações, tese, artigos. Com base nesse conhecimento na qual você adquiriu, você vai começar a fazer a sua fundamentação teórica, né? Que é o seu trabalho em si. Aqui você vai referenciar tudo, você vai falar a partir da sua problemática, justificativa, você vai falar os seus objetivos, você vai falar exatamente tudo, com base no que você adquiriu de conhecimento. Lembrando que tudo tem que estar referenciado. A etapa referente à descrição dos materiais e métodos de pesquisa utilizados assume grande importância, pois quando essa etapa está bem escrita, o restante do trabalho será compreendido com mais facilidade. Nessa etapa, deve conter o detalhamento do trabalho, de forma que outros pesquisadores possam replicar a mesma pesquisa que fora feita. Então, o autor Ferreira, em 2011, ao elaborar a seção de materiais e métodos, faça uma descrição detalhada de cada um deles, explicando a razão que o leva a conhecê-los, modificá-los e empregá-los. Então, o autor ele destaca ainda os aspectos mais importantes nesse item, né? Que é proporcionar a qualidade adequada de informação sobre a pesquisa que foi introduzida. Então, dessa forma, ao iniciar essa sessão, deve-se primeiro apresentar os procedimentos metodológicos utilizados, qual foi a sua metodologia? Foi uma pesquisa de campo? Qual foi a sua estratégia na qual você utilizou? Certo? Então, os materiais utilizados. Por fim, descreva a sequência de etapas realizada na condução da pesquisa, mencionando como os dados eles foram levantados, tabulados para análise.
Então, expõe o método científico, apresenta a observação, a descrição, a comparação, a análise, a síntese, além dos processos mentais de dedução e indução, como a todos os tipos de investigação, qualitativa, quantitativa ou mista. Após a escolha da pesquisa, é necessário determinar algum item que oferece suporte para a conclusão do assunto. Assim, descreva o local da pesquisa. Então, você vai fazer um estudo de caso com base em questionamentos, com base em pesquisas e conversa. Esses são considerados instrumentos que indicam as técnicas que será utilizado no momento da coleta de dados. Aqui, os elementos do seu trabalho, né? Como nós sabemos, inicialmente uma capa, uma folha de rosto. A dedicatória ela é algo opcional. Agradecimento, você pode dizer que você agradece a Deus, seus pais, família, amigos ou familiares, alguém do tipo, certo? Lista de ilustrações também é algo opcional. Lista de tabelas também é algo opcional. Quando você for colocar alguma tabela, você pode colocar tabelas, gráficos, quadro. Sumário é obrigatório. Introdução, desenvolvimento, conclusão ou considerações finais. Resultados e discussões. Então, nesse campo, você vai fazer um relato de suas observações após a análise dos elementos elencados na fundamentação teórica. Então, descrita anteriormente nesse documento, né? Então, utilize até a abordagem, né, na introdução à fundamentação teórica para justificar os seus achados e descreva de maneira os dados encontrados que contribuem para ampliar o conhecimento obtido nos materiais consultados. Gente, nessa fundamentação teórica, você vai colocar suas citações, seja citações curtas ou longas, certo? Aqui você vai ter os métodos, você vai ter as amostragens, você pode mostrar os resultados, as tabelas, os gráficos, as ilustrações, figuras, enfim, você vai organizar ela, você vai expor e vai analisar os dados coletados. É muito bom você ter dados atuais, tipo assim, né? De acordo com a pesquisa do IBGE, comprova isso, isso e isso. Então, você mostra um dado atual que realmente comprova aquilo na qual você está dizendo. Figuras e gráficos, né? Então é bom que o seu trabalho ele tenha assim essas figuras e gráficos comprovando algo na qual você diz. Lembrando que a figura ela tem que estar descrita lá em cima, figura 1, representação de dados tal, e tem que ter uma fonte embaixo. Se for uma figura na qual você fez, você também pode fazer uma figura, colocar fonte própria autora. Se não foi você, fonte, dois pontos, o link do site, certo? Você coloca o link do site. E em cima, você faz um parágrafo falando sobre essa figura ou sobre esse gráfico, sobre essa imagem. Você vai fazer uma descrição explicando aquela figura, gráfico ou imagem. Quadro. Além das imagens, gráficos e tabela, você também pode inserir quadro no seu paper, certo? Então, podemos definir como um arranjo predominante de palavras, dispostas em linhas e colunas, com ou sem indicação de dados numéricos. Então, aqui tem um pequeno exemplozinho, né? O quadro, da mesma forma, você vai ter a fonte embaixo, vai ter a descrição dessa figura, que foi o quê? Figura 20, as 5 difusões de um time. Pronto. E em cima você vai fazer um parágrafo também explicando desse quadro. O quadro a seguir apresenta isso, isso e isso. Então, o artigo científico é parte de uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos, resultado nas diversas áreas de conhecimento, certo? Podemos dizer que o artigo científico facilita, né, a vida dos pesquisadores, pois acabam divulgando mais rapidamente as novidades nas diversas áreas do conhecimento.
Agora nós podemos falar do paper, que apresenta o formato gráfico de um artigo científico. Contudo, a sua preocupação não deve ser a de apenas produzir um trabalho seguindo as configurações gráficas, mas sim de expressar com clareza e objetividade a sua capacidade de síntese analítica em contato com a produção científica já produzida, certo? O paper, gente, ele é um pouco menor do que um artigo científico. São 7 páginas. Então, o problema de pesquisa, assunto que se quer provar ou desenvolver. Toda pesquisa começa a partir de um problema. A gente já falou disso, começa a partir de uma problemática, certo? A qual às vezes é uma área de ignorância de alguém, né? Ou então é uma solução extraordinária na qual você vai apresentar. E aí você vai desenvolver o seu tema. Você vai propor uma solução para essa problemática. Qual seria a solução? Partindo desse tema, você tem que filtrar ele. Então, aqui tem um desenho explicando. Defina o problema. Sequencie um tópico para pesquisa. Revise a literatura da área. Familiarize-se com a pesquisa existente sobre o tópico. Formule uma hipótese. O que você pretende testar? Qual a relação existente entre as variáveis? Gente, então esses passos são os passos nas quais vocês devem seguir para realizar o trabalho de vocês. Como a gente já falou aqui, você vai partir do problema, você vai buscar uma solução para esse problema. Vai ter um tema e você vai filtrar esse tema e discutir sobre esse assunto. Lembrando que vai ter justificativo, objetivos gerais, específicos. Então, a estrutura do trabalho de vocês é essa, né? Cabeçalho, resumo, palavras-chave. Tem os elementos pré-textuais que são esses. Os elementos textuais são os obrigatórios, na introdução, desenvolvimento, considerações finais. Pós-textuais são o quê? O que vem por último, né? Referências, anexo, certo? Aqui é como tem que ter o tipo de papel. Vai ser um papel A4, né? Fonte, Time New Roman, tamanho 12. Só que vai ter algumas exceções, né? Que o tamanho não vai ser esse, tipo nota de rodapé, citações longas, que nós já vimos, certo? Um resumo, gente. O resumo você deixa para fazer somente no final, depois você já tiver feito tudo, certo? O resumo você vai falar um pouco de tudo que tem no seu trabalho. Depois você vai contar, verificar lá no Word se tem realmente 250 palavras, certo? Conclusão ou considerações finais. Aqui é a hora de retornar e apresentar para o leitor o cumprimento do objetivo do trabalho. O que foi que você concluiu? Conclui-se aqui com esse trabalho que a solução para essa problemática é isso, isso e isso. Então, você vai dar uma conclusão de tudo o na qual você alcançou com esse trabalho. Você alcançou o quê? Qual foi a contribuição que esse trabalho teve para esse segmento? Citações, né? Nós falamos que o trabalho aí tem que ter citações. Seja citações curtas ou diretas, você vai referenciar, você vai citar. Não há nenhum problema em fazer citações. Obrigada, gente.